Olá, estamos falando, será Israel a menina dos olhos do Senhor? Eu falei sobre isso nos profetas, falamos um pouco do reino de Deus, que os profetas anunciaram a vinda do reino, que seria o milênio. E no Novo Testamento, será que o Novo Testamento fala sobre o milênio, além de Apocalipse capítulo 20, que é tão óbvio? Bom, lá no início do Evangelho de Lucas, quando o anjo anuncia a Maria a vinda do Messias, ele diz o seguinte, em capítulo 1, 31 a 33. Eis que você irá conceber e em seu ventre dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É tão óbvio essa leitura, né? Eu te peço você vá até meu canal de YouTube, William Robson Leite, e ouça os outros vídeos a respeito. Ok. Aqui o anjo diz que Jesus vai reinar sobre o trono de Davi, como foi prometido a Davi, E esse reino será sobre a casa de Jacó. Então, o reino que virá, ele tem todo um moto, todo um moto judaico. Tanto é que os judeus esperavam um rei que ia reinar, o Messias. E quando Jesus ressuscita e fica 40 dias ensinando e falando o quê? Do reino. E aí, quando ele está para subir aos céus, os discípulos fazem-lhe uma pergunta muito óbvia, em Atos 1, 6. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Era óbvio, ele estava falando do reino. E Israel ainda teria um reino, sim ou não? Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe, não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. Jesus não disse que não haveria um reino a Israel, mas ele disse que o Pai fixou coisas, tempos para sua própria autoridade. Então Jesus disse que o Pai fixou um tempo que esse reino viria. E esse reino viria sobre Israel. E Jesus iria reinar, como os profetas falaram, a partir de Jerusalém. E por isso Jerusalém é alvo de tanta confusão, tanta briga ao longo da história, desde a sua descoberta, desde que Davi conquistou Jerusalém definitivamente, até hoje. Jerusalém é alvo de luta, de guerra. Por quê? Porque Jesus vai reinar de Jerusalém. O anticristo quer reinar em Jerusalém. Tanto é que ele vai fazer aliança lá de 7 anos com os judeus e com os outros, e no meio da semana ele quebra a aliança e ele vai estabelecer o trono dele em Jerusalém. Mas esse reinado do anticristo só vai durar 3 anos e meio. Por quê? Porque o Pai fixou o tempo que Jesus volta, e Jesus voltando estabelecerá o trono dele. E ele prometeu quem iria reinar com ele. Lá em Mateus 19, ele diz, em verdade vos digo que vós que me seguiste na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, também vos assentareis sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixou casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou fazendas por amor do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E aí também na outra parábola ele diz que
vamos reinar com ele, né? Você vai ter autoridade sobre tanto X, 5 cidades, 10 cidades, etc. Então, Pedro também, depois da ressurreição, ele começa a pregar no Pentecostes, e ele diz lá em Atos 3:21, ele fala do período de restauração de todas as coisas, as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas da antiguidade. Então, qual que é a grande restauração que os profetas falaram? A restauração do reino de Israel, né? Em grego, aí, a palavra restauração é apocatastasis, que, de acordo com um léxico de Taylor, é restauração não apenas da verdadeira teocracia, mas também do estado mais perfeito que existia antes da queda. Então, esse reino será um reino, né, perfeito, um juiz perfeito, um governante perfeito, né, um legislador perfeito. E lembra que em João 12, quando Jesus entra lá em Jerusalém, todo mundo grita: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Quando Jesus também está para ser crucificado, Pilatos diz: és tu rei? Ele diz: você disse ou outros disseram? O meu reino não é desse mundo, não é do jeito do mundo. Meu reino vai absorver o mundo e eu vou governar sobre a terra. Seria isso. Muitas das citações que eu tenho feito de um livro que eu encorajo você a ler é Quando um Judeu Governar o Mundo, de Joel Richardson. Então, vale a pena ler, um livro muito bom. No milênio, então, Jesus será rei sobre Israel, mas uma nação convertida, né, que teria aceitado, que aceitará ou se converterá quando o Messias surgir, como Zacarias diz, vão chorar como se chora por um unigênito do Pai, e, obviamente, com os glorificados que desceram com Cristo, né? Pois os glorificados que desceram com Cristo também fazem parte do Israel de Deus, né? Então, todos somos Israel de Deus. Apocalipse vai dizer no capítulo 5, para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Nós vamos reinar sobre a terra. Aqui não está falando da eternidade, está falando do milênio, que é esse reino intermediário entre o estado atual e a eternidade. Lá em 1 Coríntios, o Paulo vai escrever que cada um da sua vez, primeiro os que lhe pertencem a Cristo, então verá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quer dizer, o reino do Filho, o reino na terra que ele reinou, ele vai entregar ao Deus e Pai quando ele houver destruído todo domínio, autoridade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E isso vai acontecer no milênio. Lembra que no final do milênio tem aquela rebelião de Satanás com as nações que estão sobre a terra, alguns que ainda não entenderam, mesmo convivendo com o Messias, mesmo convivendo com o reino perfeito, mas o pecado nunca saiu dos seus corações, vão ser afagados, tentados e iludidos por Satanás, vão tentar avançar contra a santa cidade, né? Jerusalém, onde Jesus reina, e Deus vai acabar com essa história, e aí se estabelece o princípio da eternidade, quando Jesus entrega o reino a Deus e o Pai. E aí agora só vai entrar no reino os que forem glorificados, e aí virá o juízo final. Então, o reino, né, como a gente viu, ele é citado no Novo Testamento também.
né? A gente vai falar mais sobre ele nos próximos dias. Eu apreciei esse vídeo porque vou estar viajando, só lá para terça ou quarta-feira que vou pousar na terra. Então, eu desejo que o Senhor lhes abençoe, que os guarde de todo mal, os livre da tentação, como Ele prometeu, e nos faça cada dia mais clamar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus ensinou a orar para que o reino venha sobre a terra, como é no céu um reinado perfeito, um reinado onde o rei é perfeito, ele é um juiz perfeito, e os glorificados serão juízes perfeitos também. E isso que a terra clama por justiça, né? O tempo que a terra clama por justiça, e esse tempo está cada dia mais próximo, porque o retorno de Jesus está cada dia mais próximo. Está cada dia mais próximo o dia quando aquela pedra da estátua de Daniel vai bater nos pés de ferro misturado com barro, que é esse reino do anticristo, e vai destruir os reinos desse mundo, e os reinos desse mundo se tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, que o Senhor te dê sabedoria, inteligência, graça, e derrame sobre você a bondade e a misericórdia dele. Fica na paz. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém.